Exausta e quase desmaiando, Caramelo arrastou a cesta com seus filhotes pelo asfalto. Até que apareceu. Exausta, cambaleante e arriscando cada passo no asfalto escaldante, aquela pequena Caramelo avançava empurrando a cesta improvisada onde seus filhotes tremiam. O calor ondulava no ar, os sons da feira se misturavam ao barulho do mar, e ninguém imaginava que, naquele instante, um encontro inesperado mudaria completamente o rumo de várias vidas durante os meses seguintes. Nada naquela cena parecia casual. A vulnerabilidade do animal, o olhar atento das pessoas ao redor e a presença silenciosa de uma mulher vindo da feira, carregando sua sacola, preparavam o início de uma jornada que uniria destinos de forma profundamente transformadora. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar tudo. A mulher percebeu o esforço do cachorro, não apenas física, mas emocionalmente exausto, e algo dentro dela a fez parar. A brisa salgada trouxe o cheiro de castanhas assando, os vendedores chamavam clientes, e o cenário típico da cidade litorânea parecia testemunhar um momento decisivo. A aproximação entre os dois não aconteceu de imediato. O cachorro, marcado por experiências difíceis, hesitou. A mulher, acostumada a viver só, sentiu o coração bater mais rápido, sem saber exatamente por quê. Mas havia ali uma conexão silenciosa, construída pela necessidade, pelo instinto e por uma força que nenhum dos dois compreendia totalmente. Esse instante foi apenas o primeiro passo de uma história que se desenrolaria ao longo de 6 meses, marcada por desafios, reviravoltas, novas alianças e uma profunda transformação que mudaria o modo como aquela mulher e aquele cachorro enxergavam o mundo, e a si mesmos. A cada acontecimento, a cidade, com suas tradições, ritmos e personalidade própria, moldaria decisões, fortaleceria vínculos e revelaria verdades que ninguém esperava encontrar naquele simples trecho de asfalto quente onde tudo começou. O sol daquela tarde parecia decidido a desafiar qualquer ser vivo que se aventurasse pelas ruas da pequena cidade litorânea. O ar vibrava de calor, criando ondas que distorciam as fachadas coloridas das casas antigas. O cheiro de maresia vinha misturado ao aroma doce das castanhas assando nos tabuleiros da orla, enquanto vendedores chamavam clientes com vozes firmes e ritmadas. Eram daqueles dias em que o tempo parecia mais lento, em que até o vento desistia de soprar. Foi nesse cenário que a pequena Caramelo surgiu, arrastando uma cesta improvisada com os filhotes que tremiam dentro dela. O corpo magro denunciava cansaço acumulado, as patas tremiam, a língua pendia, seca, buscando ar. Mesmo assim, o olhar dela tinha uma força difícil de ignorar. Não havia desistência, apenas uma obstinação quase teimosa, guiada por um instinto que ela não compreendia, mas obedecia. A cesta escorregava pelo asfalto quente, rangendo. Era feita de pedaços de cipó, provavelmente encontrada no lixo de alguma feira, com uma manta velha forrada no fundo. Os filhotes se encolhiam, inquietos com o calor e com a vibração constante de cada puxão. A Caramelo os olhava de tempos em tempos, certificando-se de que estavam ali, vivos, juntos. O mundo podia ser duro, mas enquanto ela respirasse, eles estariam protegidos. As pessoas que passavam olhavam rapidamente, sem saber se deveriam intervir ou deixar a natureza seguir seu rumo. Alguns comentavam sobre o calor, outros sobre o estado do animal, mas ninguém agia. Era como se a cena os tocasse, mas não o suficiente para rompê-los da rotina apressada. Até que uma mulher, retornando da feira com uma sacola de pano resistente, surgiu da esquina. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque simples, e o rosto, apesar das rugas marcadas pelo tempo, transmitia serenidade. Ela caminhava com passos firmes, mas desacelerou ao notar a cena. A mulher parou, observando. O cachorro arfava, o peito subindo e descendo como se o ar tivesse peso. A cesta, quase tombando, denunciava urgência. A mulher olhou em volta, ninguém fazia nada. Então ela respirou fundo, avançou alguns passos e se ajoelhou lentamente, como quem não quer assustar. Ei, pequena, murmurou, aproximando a mão devagar. A Caramelo rosnou baixinho. Não era agressividade, era medo. Medo de que alguém tirasse o que ela mais tinha lutado para proteger. A mulher não recuou, mas abaixou a mão até o chão, deixando que apenas a ponta dos dedos tocasse o asfalto. A atitude dizia tudo. Não queria dominar, apenas ver. O cheiro da feira ainda estava forte na roupa dela. Coentro fresco, cebola roxa, laranja madura. A Caramelo franziu o focinho, desconfiada, mas reconheceu que aquele odor não vinha acompanhado de ameaça. Mesmo assim, permaneceu em alerta.
Um vendedor de tapioca que observava de longe se aproximou, segurando um pedaço de massa recém-assada. Com um gesto gentil, depositou-a no chão, a alguns passos do animal. Tente com isso, sugeriu. A Caramelo olhou a comida, mas não se moveu. O instinto paternal era mais forte que a fome. Entretanto, algo chamou sua atenção, uma sombra. O sol, impiedoso até então, finalmente encontrou um obstáculo no toldo improvisado de um vendedor descansando do outro lado da calçada. A Caramelo, exausta, seguiu a sombra com o olhar, depois olhou para os filhotes. Precisava tirá-los daquele calor. Com esforço visível, puxou mais uma vez a cesta, levando-a até a sombra fresca. A mulher acompanhou o movimento com calma, aproximando-se novamente, agora com a vantagem de não competir com o sol ardente. Quando os filhotes começaram a resmungar baixinho, ela se inclinou para ver melhor. E foi ali, naquele pedaço de sombra simples, que algo quase imperceptível aconteceu. A Caramelo não recuou. Não avançou, não rosnou, não se colocou entre a mulher e os filhotes. Apenas observou. A confiança ainda não existia, mas a hostilidade inicial havia diminuído. Você está cansada, murmurou a mulher, não esperando resposta. Está lutando além do que pode, não está? Ela estendeu a mão novamente, desta vez mais próxima da cesta. A Caramelo ergueu o focinho, hesitante, mas não impediu. A voz da mulher era suave, firme na medida certa, e havia nela uma sinceridade que o animal reconhecia instintivamente. Aos poucos, o ambiente ao redor perdeu o ritmo caótico. O comércio seguia, mas parecia distante. As pessoas, antes apenas observadoras, começaram a se aproximar com curiosidade contida. Uma senhora comentou sobre o calor, outra sobre como a Caramelo parecia inteligente. Até as crianças que brincavam ali perto diminuíram o barulho, esperando para ver o desfecho daquele encontro improvável. A mulher retirou da sacola uma pequena garrafa de água e um pano dobrado. Umedeceu o pano, espremendo o excesso, e colocou-o suavemente perto do focinho da Caramelo. A água pingou aos poucos, criando um aroma fresco no ar seco. A Caramelo recuou 1 centímetro, depois outro, e então, vencida pela sede, aproximou a língua. Foi um toque leve, cauteloso. Um gesto simples, mas carregado de significado. Um primeiro passo, frágil e incerto, rumo a algo novo. A mulher então se inclinou mais, passou o pano suavemente na borda da cesta, refrescando o local onde os filhotes se comprimiam. Eles reagiram com um choramingo aliviado, e a Caramelo finalmente baixou o corpo, exausta, mas não tensa. As pessoas ao redor trocaram olhares. Alguns sorriram discretamente. O vendedor de tapioca cruzou os braços e assentiu, como se dissesse que a partir dali tudo seria diferente. A mulher respirou fundo, como quem toma uma decisão sem retorno. Em seguida, colocou a sacola no ombro, ajeitou o pano úmido e estendeu os braços para a cesta. Mas não pegou. Apenas apoiou as mãos nas laterais, mostrando que não queria roubar, apenas ajudar. Depois olhou diretamente para a Caramelo. Vamos? Perguntou. A Caramelo não entendeu as palavras, mas entendeu o tom. Olhou para os filhotes, depois para a sombra curta que estava acabando. Pensou no calor, no cansaço, nos dias intermináveis tentando proteção. E então, sem farelos de heroísmo, sem grandes gestos dramáticos, mas com a coragem silenciosa dos que carregam responsabilidade, levantou-se e deu um passo. Depois outro. Ela caminhou ao lado da mulher, enquanto esta erguia a cesta com cuidado. Não havia pressa. Não havia certeza. Havia apenas a decisão compartilhada de tentar. E assim, sob o sol que começava a descer, as duas seguiram juntas pela rua, unidas por um encontro que nenhum dos presentes imaginaria mudar tanto suas vidas. A caminhada até a casa da mulher era lenta, não apenas pela exaustão da Caramelo, mas pela delicadeza exigida ao carregar a cesta com os filhotes. O sol começava a descer, mas o calor ainda pesava no ar como um cobertor úmido. O asfalto refletia tons alaranjados, enquanto sombras alongadas esticavam as calçadas. A mulher caminhava com cuidado, sempre verificando se a Caramelo a acompanhava. A cada 10 passos, olhava discretamente para trás, como se temesse que o animal desistisse e fugisse. A Caramelo caminhava com desconfiança. Seus olhos atentos percorriam cada canto da rua, cada movimento, cada ruído de motocicleta ou bicicleta passando. A cauda, baixa, denunciava insegurança, mas não havia recuo.
Algo na postura da mulher era diferente de todas as outras pessoas que ela já encontrara na vida. Não havia pressa. Não havia gestos bruscos. Havia apenas presença. Quando entraram numa área mais residencial, o barulho da feira ficou para trás. As casas tinham fachadas simples, algumas pintadas com cores vivas, outras com o reboco à mostra. O cheiro do mar continuava presente, mas agora misturado ao aroma de comida caseira que escapava pelas janelas abertas. Era quase hora do jantar, e o bairro inteiro parecia respirar um ritmo próprio, mais íntimo e acolhedor. A mulher parou diante de um portão de madeira já desgastado pelo tempo. Empurrou-o com o quadril, abrindo espaço suficiente para passar com a cesta. A Caramelo hesitou diante da entrada. O portão representava algo simbólico para ela: limites, fechamento, perda de controle. Seu corpo inteirinho enrijeceu, como se houvesse uma linha invisível separando a liberdade da rua e a segurança incerta daquele quintal desconhecido. A mulher percebeu. Colocou a cesta no chão e se aproximou devagar. Ajoelhou-se no nível do cachorro, sem tentar empurrá-la para dentro. Seus olhos falaram antes das palavras. Não era uma proposta de aprisionamento, era um convite. A Caramelo olhou para os filhotes, que resmungavam dentro da cesta. Olhou para a rua, que oferecia riscos constantes. Depois olhou novamente para a mulher. Um sopro de vento trouxe o perfume suave de manjericão que vinha do quintal. Algo nela se acalmou o suficiente para dar um pequeno passo. Quando enfim cruzou o portão, a mulher sorriu sozinha, um sorriso quase imperceptível, mas sincero. Fechou a entrada com suavidade, sem tranca, apenas encostando a madeira. A sensação de segurança não estava no portão, mas na delicadeza do gesto. O quintal era simples, mas cheio de vida. Havia uma horta pequena à direita, com pés de coentro, cheiro verde, pimentas e algumas folhagens que balançavam levemente com o vento. Mais ao fundo, um banco de cimento pintado de azul claro oferecia sombra. Galhos secos de uma mangueira antiga se estendiam por cima. O som das folhas raspando suavemente era relaxante, quase uma canção. A Caramelo farejou tudo. O solo fresco. O banco. As plantas. A água acumulada num balde de alumínio encostado na parede. Nenhum cheiro indicava perigo. Havia somente o aroma simples de vida doméstica. A mulher se apressou para pegar uma bacia plástica dentro de casa. Voltou com água fresca. Colocou-a no chão perto da Caramelo. O barulho da água sendo despejada na bacia ecoou no quintal, atraindo de imediato a atenção da cadelinha. A sede falou mais alto. Ela bebeu com avidez, molhando o focinho e respingando no chão. Enquanto isso, os filhotes eram cuidadosamente retirados da cesta e colocados sobre um pedaço de tecido limpo, estendido no chão. Eles se remexeram, inquietos com o novo espaço. Um deles, mais curioso que os outros, tentou se arrastar para longe, mas foi impedido pela própria fragilidade. Outros dois se aconchegaram na manta, procurando calor. A Caramelo, ainda bebendo água, ergueu as orelhas ao ouvir o choramingo suave, e de imediato se aproximou deles. A mulher observava. Havia algo profundo na forma como a Caramelo se posicionava sobre os filhotes, como se seu corpo fosse uma muralha. A maternidade ali era silenciosa, firme, quase sagrada. A noite começava a cair, tingindo o céu com tonalidades roxas e azuladas. A cidade ganhava cheiro de comida quente, e o som dos rádios ligados em cada casa formava um coro de músicas e notícias. A mulher levantou-se e foi até a porta, chamando suavemente a Caramelo, que já repousava ao lado dos filhotes. A cadelinha não se moveu. Era compreensível. Ela não conhecia aquela casa. Não sabia o que esperar. A mulher percebeu e então sentou-se na soleira, mantendo distância, mas próximo bastante para transmitir segurança. Ela ficou ali por longos minutos, apenas respirando junto do ambiente. O silêncio compartilhado falava mais do que qualquer gesto. Depois de algum tempo, entrou na casa e voltou com um prato contendo arroz branco misturado a pequenos pedaços de frango desfiado. Era uma refeição simples, mas quente e cheirosa. Colocou o prato próximo a Caramelo, que farejou com curiosidade crescente. A fome finalmente ultrapassou o medo. Ela comeu devagar, de cabeça baixa, sempre levantando os olhos para vigiar o espaço ao redor. A mulher recolheu a cesta vazia e a colocou num canto. Olhou para Caramelo e para os filhotes como se tentasse entender o que aquele momento representava. Algo dentro dela se mexia, algo adormecido havia muito tempo.
Era um sentimento que misturava proteção e vulnerabilidade. Ela sabia, mesmo sem admitir, que deveriam ser apenas alguns dias de ajuda até encontrar uma solução mais adequada. Mas também sabia, no fundo do coração, que talvez não fosse tão simples. A Caramelo terminou de comer e deitou ao lado dos filhotes. Respirava agora com mais calma, o olhar menos tenso. A mulher colocou uma cadeira no quintal e sentou-se perto, observando a cena. Não havia pressa em encerrar a noite. O tempo parecia querer espaçar aquele instante, como se fosse importante gravá-lo na memória. A vizinha falante apareceu discretamente do outro lado do muro, como de costume. Sua voz alta quebrou o silêncio. Você já está com mais bicho aí, é? Nem terminou de reformar o telhado e já arranjou mais trabalho. A mulher respirou fundo antes de responder. O tom era calmo. Mas firme. Eles só precisam de um lugar seguro por enquanto. A vizinha bufou, cruzou os braços e fez uma expressão que misturava curiosidade e crítica. Mas seus olhos, que nunca mentiam, mostravam também uma ponta de preocupação genuína. A cultura da vizinhança era assim: reclamar primeiro, perguntar depois, ajudar quando ninguém estivesse olhando. A Caramelo ergueu a cabeça, desconfiada com a voz estridente. A mulher colocou a mão aberta no ar, como quem diz não se preocupe, e a cadelinha voltou a repousar. A vizinha continuou falando por alguns minutos, comentando sobre a fiscalização da prefeitura, o calor, o preço do peixe e até sobre a vida solitária da mulher. Era sua maneira de participar do cotidiano alheio. Depois se despediu com a mesma rapidez com que havia surgido. A noite avançou. O céu ficou mais escuro. Ouvia-se apenas o som do mar ao longe e alguns passos de moradores indo ou voltando de compromissos. A mulher acendeu uma luz fraca no quintal e voltou para dentro, trazendo um cobertor para colocar perto da Caramelo, mas não sobre ela. Sabia que o toque poderia ser visto como invasão. Apenas deixou o cobertor próximo, respeitando o espaço do animal. A Caramelo, contudo, surpreendeu. Ao perceber o cobertor, aproximou-se e deitou-se sobre ele. O tecido macio parecia uma bênção após tantos dias enfrentando concreto e poeira. Os filhotes se ajustaram ao redor dela como pequenas esferas de calor. O ar da noite estava mais fresco, e a brisa carregava o perfume de flores noturnas que cresciam no muro ao lado. O quintal, simples e sem luxo, tornava-se um refúgio. A mulher fechou a porta suavemente, mas não completamente. Deixou espaço suficiente para ouvir qualquer som vindo do quintal. A Caramelo fechou os olhos pela primeira vez em muito tempo sem sentir medo. Naquele canto silencioso, com os filhotes aconchegados e o cobertor quente, algo mudou dentro dela. Não era ainda confiança plena, mas era a primeira sensação de que talvez existisse um lugar onde não precisasse lutar sozinha. E naquela mesma noite, sem que ninguém percebesse, a cidade litorânea ofereceu seu primeiro sinal de acolhimento ao novo vínculo que se formava entre a mulher e a Caramelo. Havia ainda meses de desafios, descobertas e transformações pela frente, mas ali, no início de tudo, existia apenas o alívio suave de uma pausa merecida. A Caramelo dormiu profundamente. A mulher também. A vizinhança repousou em sua rotina. E a cidade respirou tranquila sob a luz suave da lua. A luz da manhã entrou no quintal de forma tímida, esgueirando-se por entre as folhas da mangueira antiga. A claridade dourada tocava o chão ainda úmido pelo sereno e criava um cenário sereno, quase poético, totalmente diferente do calor sufocante do dia anterior. O canto de pássaro saltava de galho em galho, inaugurando o novo dia com uma energia suave. Era o tipo de manhã que a cidade litorânea sabia oferecer quando queria se mostrar acolhedora. A Caramelo abriu os olhos devagar. Seus músculos estavam mais relaxados, e pela primeira vez em muito tempo, ela não acordou em alerta total. A presença dos filhotes se movimentando suavemente ao seu lado trouxe-lhe uma sensação de propósito, mas não de desespero. Olhou ao redor e viu que ainda estava no quintal da mulher. O cobertor, ligeiramente amarrotado, segurava parte do calor da noite. O cheiro de plantas, terra úmida e mar distante preenchia o ar. Os filhotes começaram a se remexer em pequenos espasmos sonolentos. Um deles peitou o irmãozinho para tentar alcançar o leite da mãe, enquanto o outro apenas se esticou como se estivesse espreguiçando. A Caramelo inclinou a cabeça e os lambeu com cuidado, certificando-se de que estavam bem. A rotina instintiva de mãe voltava agora com uma leveza que ela quase não reconhecia. Era diferente exercer maternidade longe dos perigos da rua.
A mulher apareceu na porta com uma caneca de café fumegante. Seus olhos ainda carregavam traços de cansaço, mas havia também calmaria no jeito como observava a cena. Ficou ali parada por alguns segundos, como se estivesse testemunhando um milagre simples. Depois caminhou lentamente até o quintal para não assustar a Caramelo. "Bom dia, pequena", disse ela num tom baixo, quase sussurrado, embora soubesse que aquela frase não tinha destino certo. Sua voz continha doçura e curiosidade, como se fosse a primeira vez que falava com alguém depois de muito tempo sozinha. A Caramelo não recuou. Seus olhos observavam cada gesto da mulher, mas não havia tensão, apenas vigilância. A mulher se abaixou com dificuldade, colocando a caneca no chão e respirando fundo. Havia artrites que reclamavam ao amanhecer, havia dores que só quem vive sozinho conhece, mas nada disso a impediu de se aproximar. Ela trouxe um pote com ração macia que havia guardado há tempos para um gato da vizinhança. O gato nunca apareceu para comer, mas a mulher manteve o pote guardado, talvez prevendo inconscientemente que um dia faria falta. Era uma das pequenas coincidências da vida cotidiana que mais tarde se transformariam em parte essencial dessa história. Quando o pote foi colocado no chão, a Caramelo farejou, mas não avançou. Seus instintos ainda pediam cautela. Mesmo assim, não havia agressividade, apenas dúvida. A mulher não forçou nada. Apenas colocou o pote perto o suficiente para ser alcançado e depois se afastou, permitindo que a cadela decidisse sozinha. Os filhotes, por serem ainda muito pequenos, não haviam percebido a comida, mas a Caramelo se aproximou lentamente. O cheiro era convidativo. Misturava grãos macios com um leve aroma de carne, algo completamente diferente das sobras secas que ela costumava encontrar nas ruas. Depois de alguns instantes de hesitação, começou a comer. Cada mordida parecia aliviar algo interno. A mulher observava tudo com uma satisfação discreta. Havia ainda muito trabalho pela frente: organização do quintal, higiene adequada, cuidados veterinários, adaptações para os filhotes. Mas naquele momento, o simples fato de a Caramelo aceitar a comida já era uma vitória significativa. Enquanto a cadela comia, a mulher pegou um balde com sabão neutro e água morna. Não pretendia dar banho imediatamente, mas planejava ao menos lavar uma área do quintal para deixá-lo mais confortável. O cheiro suave do sabão se espalhou, misturando-se com o perfume natural das plantas. A Caramelo levantou a cabeça, curiosa com o som da água sendo derramada, mas não se mostrou desconfiada. A presença constante e gentil da mulher começava a criar raízes. O sol subia no céu quando o primeiro acontecimento relevante daquela manhã ocorreu. A vizinha falante entrou pelo portão sem pedir permissão, segurando um pano e uma tigela. "Eu trouxe isso aqui para ajudar", falou do seu jeito característico que parecia sempre irritado, mesmo quando fazia algo bondoso. "Esse pano é velho, mas serve para colocar debaixo deles. E essa tigela está cheia de água filtrada. Vai que a sua da torneira faça mal ao estômago dos bichinhos." A mulher sorriu, sabendo que aquela oferta emburrada era uma demonstração de carinho. "Obrigada", disse ela simplesmente. A Caramelo observou a vizinha com atenção. O tom de voz estridente a deixava desconfortável, mas a postura do corpo não indicava ameaça. Quando a vizinha colocou a tigela no chão, a Caramelo apenas ergueu as orelhas e permaneceu deitada. Era um avanço importante. A vizinha percebeu. Comentou sobre como a cadela parecia esperta, como os filhotes eram bonitos e como aquela situação certamente traria trabalho. Falava muito, mas no fundo, todos no bairro sabiam que ela tinha um coração grande. Só não sabia demonstrar. Ainda na mesma manhã, as crianças da rua começaram a aparecer. Primeiro passaram correndo pelo portão. Depois diminuíram o passo. Depois ficaram paradas, olhando discretamente, curiosas com a novidade. Era comum que novos animais na vizinhança chamassem atenção, especialmente quando tinham filhotes. Uma menina de tranças coloridas chamou baixinho: "Tia, posso ver os cachorrinhos?" A mulher respirou fundo antes de responder: "Pode, mas sem tocar ainda. Eles estão se acostumando com o lugar." As crianças entraram com cuidado, como se estivessem entrando num templo sagrado. A Caramelo observou, insegura, mas não rosnou. Os pequenos se aproximaram do cobertor e ficaram admirando os filhotinhos que tentavam se equilibrar nas patinhas frágeis. O ambiente parecia tão tranquilo que a mulher arriscou entrar na casa para preparar o almoço. Colocou o arroz no fogo,
Separou alguns legumes e deixou a panela esquentando enquanto organizava objetos na prateleira. Mas antes que pudesse cortar os primeiros temperos, ouviu sons de agitação no quintal. Ela correu para ver o que era. Uma das crianças havia deixado cair um brinquedo que fez um barulho alto quando bateu no chão. A Caramelo se levantou rapidamente, os pelos do dorso arrepiados, posicionando-se entre os filhotes e as crianças como um escudo. Não avançou, mas parecia pronta para afastar qualquer ameaça. A mulher levantou a palma da mão, pedindo calma. A menina se desculpou, os olhos arregalados pelo susto. A Caramelo continuou alerta até perceber que nada de ruim aconteceria. O episódio serviu como lembrete de que, embora houvesse progresso, a confiança ainda precisava ser construída passo a passo. A mulher pediu gentilmente que as crianças voltassem mais tarde, e elas obedeceram, prometendo trazer desenhos de cachorros para alegrar o dia. A Caramelo voltou a deitar-se com os filhotes, mas seu olhar permaneceu atento durante longos minutos. O resto da manhã passou devagar. A mulher organizou parte do quintal, retirou galhos secos, varreu folhas e abriu espaço para que a Caramelo tivesse uma área protegida. A cadela observava tudo com certa fascinação silenciosa, como se tentasse entender por que aquela mulher se dava ao trabalho de melhorar um espaço para alguém como ela. Quando o sol alcançou o topo do céu, trazendo um calor leve, mas suportável, ocorreu outro evento marcante. Um funcionário da prefeitura passou na rua anunciando uma fiscalização sanitária que aconteceria nos próximos dias. Ele deixou um folheto no portão e seguiu caminhando. A mulher sentiu um aperto no peito. Sabia que precisaria organizar ainda mais o espaço e registrar a presença dos filhotes. Era um desafio que não poderia ignorar. Pegou o folheto, leu atentamente e olhou para Caramelo, que descansava tranquila. A mulher sabia que teria trabalho, mas havia algo naquela cadelinha que a impulsionava. Não queria desistir. Não podia. Durante a tarde, a vizinha voltou trazendo algumas telhas guardadas no galpão. Disse que não usava mais e que poderiam servir para melhorar a sombra. Era uma ajuda pequena, mas significativa. A mulher aceitou com gratidão silenciosa. O primeiro dia completo da Caramelo naquele quintal se transformava aos poucos numa história de acolhimento e adaptação. Cada gesto, cada palavra, cada cuidado parecia construir algo novo entre elas. A Caramelo começou a perceber que aquele lugar tinha cheiro de calma. A mulher começou a descobrir que dentro de si ainda existia espaço para cuidar. O sol começou a descer mais uma vez. A luz alaranjada iluminava as folhas da mangueira enquanto o mar sopravava um vento fresco. A Caramelo se deitou perto dos filhotes, exausta, mas com um novo tipo de tranquilidade. A mulher observou tudo da cadeira do quintal, sentindo que a vida estava mudando de forma quase imperceptível, mas constante. A noite caiu. E com ela, veio a certeza silenciosa de que aquele era apenas o começo de uma longa jornada que transformaria não apenas o quintal, mas o coração de todos que viviam naquela rua. Os dias seguintes passaram com uma tranquilidade rara naquela parte da cidade litorânea. O sol da manhã surgia com um brilho suave, a brisa marítima entrava por entre as folhas da mangueira, e a Caramelo parecia cada vez mais familiarizada com o quintal que agora chamava de refúgio. A mulher dividia suas manhãs entre cuidar da horta e preparar comida simples, enquanto observava discretamente cada progresso da cadelinha e dos filhotes. A presença constante dos cheiros de tempero, de terra molhada e de brisa salgada criava um ambiente caloroso que contrastava com o que a Caramelo viverá durante tanto tempo. Os filhotes cresciam rápido. Suas patinhas frágeis começavam a testar novos terrenos, e a curiosidade típica da infância despertava a cada momento. A Caramelo, no entanto, mantinha-se vigilante. Seu conflito interno surgia sempre que precisava escolher entre confiar no ambiente ou manter os pequenos sob proteção rígida. Os instintos disputavam espaço com a necessidade de descansar, e a mulher percebia essa luta silenciosa. É impressionante como ela não desliga nunca, murmurou a mulher certa tarde, ao ver a Caramelo lutando contra o sono apenas para acompanhar os movimentos de um dos filhotes mais agitados. Os dias de calmaria, porém, não durariam. A cidade litorânea tinha suas peculiaridades climáticas. Bastava o ciclo natural da lua mudar, ou a maré ficar mais forte, para que ventos inesperados começassem a soprar. Foi assim que, numa tardinha abafada, o céu começou a se fechar de forma repentina. Primeiro vieram nuvens escuras deslizando pelo horizonte como mantas pesadas. Depois, um vento forte atravessou a rua, levantando poeira e fazendo a mangueira chacoalhar com sons secos.
A vizinha falante surgiu imediatamente, como se tivesse sido convocada pelo barulho do vento. Uma tempestade dessas não é normal para essa época, comentou, segurando o muro como se a casa fosse desabar. Eu já disse que essa rua aqui segura água demais. A mulher não respondeu. Olhava o céu com preocupação crescente. O barulho dos trovões ao longe ecoava como tambores. Sabia que precisava agir rápido. Desceu ao quintal e ajeitou os filhotes dentro de uma caixa maior e acolchoada, que havia organizado com antecedência. Anoitecia mais rápido quando o tempo virava, e a luz dourada se transformou em um cinza azulado que engolia a rua inteira. A Caramelo sentiu o ar mudar. Seus pelos se eriçaram. O cheiro da chuva, denso e metálico, espalhou-se rapidamente. Seu corpo enrijeceu ao ouvir o primeiro trovão mais forte. O instinto dizia que precisava fugir, encontrar abrigo em algum lugar distante. Mas os filhotes estavam ali, vulneráveis, incapazes de enfrentar uma tempestade sozinhos. A mulher percebeu a aflição. Calma, pequena, está tudo bem, disse num tom firme. Ela sabia que a Caramelo não entendia as palavras, mas entendia o sentimento. O segundo trovão caiu muito mais perto. A vibração atingiu o chão do quintal. A Caramelo tentou-se esconder atrás da caixa, tremendo. Seus olhos arregalados buscavam uma saída, qualquer saída. O medo dominava sua mente, e tudo parecia sinal de perigo. O vento soprava forte, fazendo a porta bater com estrépito. O coração da Caramelo acelerou. A mulher precisou agir de imediato. Pegou o pano úmido que usara anteriormente para refrescar a cadela no primeiro dia e o colocou perto do focinho dela, lembrando-lhe a sensação de segurança que aquele gesto provocara antes. Depois aproximou lentamente a mão, mantendo a voz suave. Estamos juntos. Ninguém vai te machucar aqui. O vento intensificou-se, jogando galhos secos pelo quintal. As primeiras gotas de chuva caíram como pedrinhas de gelo, rápidas e barulhentas. Conforme a tempestade crescia, a luz piscou dentro da casa. A mulher sabia que alguns pontos da rua inundavam facilmente, o que poderia atrair mais perigo caso o muro cedesse. A Caramelo, no entanto, enfrentava um obstáculo ainda maior. Seu instinto de sobrevivência mandava correr, mas seu amor pelos filhotes a mantinha ali. Era um conflito emocional tão visível que até a vizinha falante, que agora aparecia na porta com uma capa de chuva, percebeu. Essa coitadinha já deve ter enfrentado muita coisa, murmurou com uma compaixão que raramente mostrava. Deixa eu ajudar com alguma coisa. A mulher aceitou a ajuda. Pediu que a vizinha segurasse a porta do quintal enquanto ela organizava melhor a caixa dos filhotes, colocando-a mais próxima da parede para evitar respingos de água. Mas a tempestade ficava cada vez mais intensa, e o telhado começou a render com a força do vento. Um trovão particularmente forte explodiu no céu, fazendo a Caramelo se encolher contra a parede. Seu corpo tremia tanto que parecia prestes a desabar. A mulher se aproximou de leve, sentando-se no chão ao lado da cadela. Estendeu a mão aberta no espaço entre elas. A Caramelo respirava rápido. Seus olhos, grandes e assustados, encararam a mulher. A chuva já caía sem piedade. O vento assobiava pelas frestas. Tudo ao redor parecia desfavorável. Mesmo assim, naquele momento de desespero, algo inesperado aconteceu. A cadelinha encostou o focinho na mão da mulher. Foi um gesto pequeno, quase involuntário, mas carregado de significado. Significava aceitação. Significava confiança. Significava que, pela primeira vez, a Caramelo escolhia ficar ao invés de fugir. A vizinha observou a cena em silêncio, e pela primeira vez em anos, não fez nenhum comentário. A tempestade avançou sem piedade. A água acumulava nos cantos do quintal, a terra formava poças, e o muro parecia tremer com o impacto do vento. A mangueira, antes serena, agora balançava de forma assustadora. A mulher sabia que precisava trazer todos para dentro da casa antes que algo pior acontecesse. Ela pegou a caixa dos filhotes, agora mais pesada com a manta úmida, e a levou para dentro da sala. Depois voltou para buscar a Caramelo. A cadela hesitou ao cruzar a porta, lembrando-se do medo de ambientes fechados, mas a mulher permaneceu à sua frente, sentada no chão e chamando calmamente. Vem, pequena, está tudo bem. Aqui é seguro. A Caramelo deu alguns passos, parando no limiar da porta. O vento batia no portão com violência. Um novo trovão ribombou,
fazendo os filhotes se encolherem na caixa. A Caramelo finalmente entrou, empurrada pela instintiva necessidade de protegê-los. Dentro da sala, a atmosfera era muito diferente. Mesmo com o barulho da tempestade lá fora, havia uma sensação de aconchego proporcionada pelas paredes e pelo cheiro acolhedor da casa. A mulher havia acendido uma lamparina, já prevendo a queda de energia, e a luz quente iluminava o ambiente com tintas douradas. A cadela se aproximou da caixa, cheirando cada filhote como se confirmasse que nenhum deles havia se perdido. A mulher colocou perto deles o mesmo cobertor que a Caramelo usará no quintal. Ao sentir o cheiro familiar, a cadela se deitou, permitindo que os filhotes se aninhassem. A tempestade se prolongou por horas. A água batia fortemente nos vidros da janela, e o telhado estalava a cada rajada de vento. A mulher preparou uma pequena sopa quente e dividiu com a vizinha, que acabou ficando na casa por receio de ser surpreendida por algum galho voando na rua. As duas conversaram sobre reformas antigas, sobre a infância no bairro e sobre a dificuldade de envelhecer sozinha. A presença da vizinha, sempre tão falante, agora parecia menos ruidosa e mais humana. Quando a noite já estava adiantada, a tempestade começou a perder força. A água diminuiu, o vento acalmou, e o silêncio voltou aos poucos, como alguém que pede permissão para entrar. Os filhotes dormiam profundamente. A Caramelo, exausta, finalmente relaxou. A mulher olhou para a cena e sentiu uma onda de emoção silenciosa. Aquele quintal que por tanto tempo fora apenas um espaço de rotina e simplicidade agora se tornava o início de uma nova vida. E ela sabia que nada daquilo seria fácil. Haveria desafios, decisões difíceis, momentos de tensão e vulnerabilidade. Mas naquele instante, observando a Caramelo dormindo com a cabeça apoiada nos filhotes, ela teve a certeza profunda de que valeria a pena. A vizinha se levantou, ajeitou a capa de chuva e avisou que ia embora agora que tudo estava mais calmo. Antes de sair, olhou para a mulher e murmurou algo improvável. Você fez a coisa certa. Eles têm sorte de ter parado aqui. A mulher não respondeu de imediato. Apenas sorriu, aquele sorriso leve e sincero que aparece quando a alma reconhece a verdade. A tempestade se foi. O silêncio voltou. A confiança se firmou. E naquele começo de noite tranquila, a Caramelo dormiu pela primeira vez dentro de uma casa, sentindo que talvez estivesse finalmente encontrando um lugar onde pudesse ser feliz. A manhã seguinte amanheceu carregada de cheiro de terra molhada. A tempestade da noite anterior deixará marcas claras por toda a rua. Pequenas poças refletiam o céu ainda acinzentado, galhos espalhados marcavam o caminho e o barulho distante do mar parecia mais forte do que o habitual. Era como se a cidade litorânea precisasse mostrar que havia resistido a mais uma de suas explosões de humor climático. Dentro da casa, no entanto, um tipo diferente de calmaria se estabelecia. A Caramelo abriu os olhos lentamente, ajustando-se ao ambiente fechado que ainda lhe parecia estranho. Por um momento, seu instinto gritou lembrando-lhe que ambientes fechados significavam limites, mas ao sentir o cheiro dos filhotes e perceber que estavam a poucos centímetros de distância, relaxou. A mulher acordou pouco depois. O barulho suave dos filhotes mamando criava uma música quase hipnótica. Ela se sentou na cama, sentindo o corpo dolorido pelos esforços da noite anterior, mas também tomada por uma estranha sensação de acolhimento. Caminhou até a sala e encontrou a Caramelo deitada ao lado da caixa que agora servia como berço improvisado. Bom dia, pequena, murmurou ela com voz baixa, para não assustar a cadela. A Caramelo levantou a cabeça e observou a mulher com uma expressão menos tensa. Ainda havia cautela, mas havia também reconhecimento. A mulher preparou café, abriu as janelas para renovar o ar e saiu para observar o quintal. A tempestade havia arrancado algumas folhas da mangueira e derrubado pequenos galhos, mas o estrago maior fora em uma parte do. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Telhado. Algumas telhas escorregaram durante a ventania e agora deixavam um espaço aberto onde o sol entrava com força. Ela suspirou, já sentindo o trabalho que teria pela frente. Quando regressou com uma vassoura para limpar o quintal, encontrou algo inesperado. A Caramelo, guiada pelo barulho da porta, havia se aproximado da soleira. Seu corpo permanecia meio dentro e meio fora da casa, como se estivesse tentando decidir onde era mais seguro ficar. A mulher parou onde estava, esperando a decisão natural do animal.
A Caramelo deu 2 passos hesitantes para fora e cheirou o chão úmido. Depois olhou para trás e voltou à caixa para verificar os filhotes. A mulher sorriu. Cada gesto era pequeno, mas representava progresso. Não demorou muito para que a vizinha falante aparecesse na porta dos fundos, como se tivesse monitorado o momento perfeito para reaparecer em cena. Ela carregava uma sacola cheia de panos, e sem pedir permissão, já ia entrando. Eu trouxe umas coisas que talvez sirvam. Depois daquela tempestade, todo mundo tem que ajudar todo mundo, disse ela num tom aparentemente impaciente, mas que escondia boa intenção. A mulher agradeceu e começou a separar os panos. Alguns poderiam servir para reforçar a manta da caixa dos filhotes, outros seriam úteis para passar no chão e evitar escorregões. A Caramelo observava tudo com olhos atentos, medindo cada nova movimentação. As crianças da rua não demoraram a descobrir que a Caramelo havia sobrevivido à tempestade e estava bem. Primeiro surgiram 2 meninas, depois um grupo de 3 meninos. Todos ficaram na entrada do quintal, curiosos, mas cuidadosos depois do susto do dia anterior. A mulher respirou fundo. Sabia que a interação com as crianças podia ser uma lição importante para Caramelo, mas também sabia que poderia ser um desafio. Caminhou até o grupo e explicou que poderiam observar os filhotes de longe, sem tocar ainda. As crianças concordaram, ansiosas. Foi nessa hora que uma das reviravoltas preparadas pela premissa começou a tomar forma. Enquanto a mulher conversava com as crianças, um dos filhotes decidiu se aventurar para fora da caixa. Era o mais curioso do grupo, o que sempre tentava ser o primeiro a explorar qualquer novidade. Conseguiu arrastar o corpinho até a beira da manta e dali escorregou suavemente para o chão frio. Choramingou, não de dor, mas pela novidade do contato. A Caramelo ouviu e correu imediatamente. Colocou-se ao lado dele, empurrando-o de volta com o focinho. As crianças observaram a cena com olhos arregalados de encantamento. Para elas, era apenas um momento adorável. Para a Caramelo, era a confirmação de que os pequenos não estavam prontos para explorar. Mas algo importante aconteceu. No retorno à caixa, o filhote deixou pequenos rastros de terra que a Caramelo seguiu. E ao reconhecer que a criança de tranças coloridas não representava perigo, ela voltou a deitar-se sem demonstrar medo. A mulher percebeu, e seu coração se encheu de esperança. Depois do almoço, uma brisa fresca começou a soprar, trazendo com ela o cheiro de peixe frito vindo da casa de um dos vizinhos. A mangueira, apesar de machucada pelos ventos, deixava cair uma sombra reconfortante. A Caramelo se deitou sob ela com os filhotes, enquanto a mulher tentava avaliar os danos no telhado. Foi então que o funcionário da prefeitura voltou. Agora, a fiscalização estava marcada oficialmente para dali a 2 dias. Dona, lembre-se de organizar tudo certinho. Eles vão verificar animais, estrutura e higiene. Se precisar de ajuda, fale com o pessoal da rua. A mulher agradeceu, mas a preocupação transpareceu em seu olhar. O quintal ainda não estava no padrão ideal e os filhotes precisariam de um espaço protegido. Ela sabia que a Caramelo poderia ficar nervosa com novos rostos circulando, principalmente em um ambiente que ainda estava se tornando familiar para ela. A tarde se transformou numa sequência de tarefas. A mulher retirou baldes velhos, separou tijolos que poderiam ser usados como apoio, lavou uma parte do chão e limpou a caixa dos filhotes com cuidado para não estressar a Caramelo. Cada ação era observada com cautela pela cadela, que seguia a mulher de um lado para o outro, mantendo a distância, mas também mantendo o olhar. Quando o sol começou a descer, a rua ganhou seu costumeiro ar de entardecer litorâneo. As pessoas colocavam cadeiras nas calçadas para conversar, as crianças brincavam na rua, e o cheiro de bolo invadia o ar. A mulher olhou para tudo aquilo e percebeu que, apesar dos desafios, vivia num lugar onde a comunidade ainda fazia diferença. Foi então que veio o segundo acontecimento marcante daquele dia. Uma roda de capoeira havia se formado na praça central, e a música chegava até a rua como uma batida rítmica distante. A mulher ouviu o som e teve uma ideia. Talvez levar a Caramelo próximo da praça, mesmo que à distância, pudesse ajudá-la a se acostumar com movimentos e sons diferentes antes da fiscalização. Mas a Caramelo nunca saíra com ela para além do portão. Mesmo assim, decidiu tentar. Abriu o portão com cuidado e chamou. A Caramelo, desconfiada, aproximou-se timidamente. O barulho da rua ainda a assustava, mas os filhotes estavam na caixa com a manta e a vizinha falante havia se oferecido para vigiá-los por alguns minutos. Depois de longa hesitação,
a Caramelo deu alguns passos hesitantes para fora do quintal. A mulher caminhou devagar para não forçar nada. A cadela olhava para todos os lados, como se cada carro estacionado fosse um possível inimigo. No entanto, conforme se aproximavam da praça, algo curioso aconteceu. O cheiro de milho cozido, pipoca e castanhas trouxe lembranças dos dias em que sobrevivia nas ruas, mas não como algo ameaçador. Era familiar, quase reconfortante. Ao longe, crianças brincavam, casais conversavam e turistas tiravam fotos. A roda de capoeira chamou a atenção da Caramelo. O som do berimbau, forte e ritmado, parecia estranho, mas não assustador. A mulher parou e a deixou observar de longe. Não pretendia se aproximar mais do que isso. Por alguns minutos, a Caramelo ficou ali, sentindo o vento acariciar seu corpo, observando as pessoas se moverem em harmonia. Algo dentro dela começou a mudar. A rua não parecia mais tão ameaçadora. Ela ainda tinha medo, mas agora era um medo acompanhado por curiosidade. A mulher olhou para a cadela com orgulho silencioso. Cada passo que ela dava era fruto de esforço. Não era simples, não era rápido, mas era real. Quando voltaram para casa, o céu já estava pintado de laranja. A vizinha falante segurava a caixa dos filhotes no colo, dizendo que eles estavam tentando escalar as paredes. Eles são espertos, avisou. A mãe vai ter trabalho. A Caramelo correu até eles, certificando-se de que tudo estava bem. Depois deitou-se, e os filhotes a rodearam como pequenas ondas. A mulher observou a cena e percebeu que a Caramelo estava finalmente se permitindo descansar sem medo. Era o sinal mais claro de que um laço profundo estava sendo construído. A rua inteira parecia ter percebido isso também. Desde a tempestade, algo mudará na forma como as pessoas olhavam para aquele quintal. A presença da Caramelo e seus filhotes havia despertado um sentimento comunitário que há tempos parecia adormecido. E assim, naquele início de noite, sem grandes discursos. Rua, vinda da casa de um vizinho que sempre tocava violão após o jantar. Porém, naquela noite, a melodia foi diferente. Ele tocava uma música antiga da região, dessas que carregam histórias e lembranças. A Caramelo ergueu as orelhas e inclinou a cabeça, ouvindo com atenção. A mulher percebeu e se sentou ao lado dela, em silêncio. A música falava de encontros improváveis, de tempestades e de como o mar sempre traz o que é destinado. A Caramelo, sem entender as palavras, entendeu o sentimento. E naquele instante, a mulher descobriu que aquela cadela tinha uma sensibilidade que não se via todos os dias. A lua surgiu por entre as nuvens. A rua ficou silenciosa. A Caramelo se deitou ao lado da mulher, e pela primeira vez, tocou o rosto dela com um focinho. Foi um gesto simples, mas carregado de confiança, como se estivesse agradecendo silenciosamente por aquele novo capítulo de sua vida. A mulher fechou os olhos por um instante, absorvendo o momento. Sabia que havia muito pela frente. Obstáculos, decisões, mudanças. Mas também sabia que a Caramelo não estava mais sozinha. E ela também não. O dia seguinte amanheceu quente, com um sol radiante que refletia nas poças que ainda restavam da tempestade passada. O cheiro de sal no ar parecia mais intenso que o habitual, como se o mar estivesse se aproximando da rua, trazendo consigo uma maré de novidades. A Caramelo acordou antes de todos, como de costume, farejando o quintal com atenção redobrada. Os filhotes, agora mais ativos, rolavam entre si de maneira desajeitada. A mulher acordou pouco depois. Enquanto esquentava a água para o café, ouviu o barulho de passos apressados no portão. Era a vizinha falante, já com seu típico tom urgente. Você viu o que estão falando lá na praça? Usuários dizem que vão organizar um evento para adoção, e querem levar todos os animais que encontrarem soltos, inclusive os de quintais que não estiverem regularizados. As palavras bateram como um soco no estômago da mulher. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. A vistoria havia acontecido no dia anterior, mas o resultado só chegaria no dia seguinte. Isso significava que, por enquanto, ela ainda não tinha nenhum documento oficial que garantisse que a Caramelo e os filhotes estavam autorizados a permanecer ali. A Caramelo, percebendo a tensão na voz da vizinha, se aproximou devagar, com o olhar atento. Não entendia as palavras, mas entendia a mudança no ambiente, e isso bastava para deixá-la alerta. A mulher respirou fundo. Eu não vou deixar ninguém levar eles, disse com firmeza. A vizinha assentiu, embora fosse visível que estava preocupada.
Respire fundo você também, aconselhou. A rua inteira gosta dessa cadela. Se alguém tentar fazer alguma besteira, não fica sozinha, não. O aviso, porém, acendeu um sinal de alerta. Para que a Caramelo tivesse segurança total, ela precisaria estar preparada para enfrentar não apenas fiscais, mas também pessoas que talvez tivessem boas intenções, mas nenhum tato com animais traumatizados. A manhã passou com um movimento incomum na rua. Carros entrando e saindo, gente conversando alto, representantes do evento passando com panfletos. As crianças falavam empolgadas sobre tendas, barracas e brincadeiras, mas a mulher via tudo com olhos preocupados. Assim, a preparação para mais um conflito começou antes mesmo de o dia chegar ao meio-dia. O primeiro obstáculo surgiu quando uma das organizadoras do evento bateu no portão. Era uma mulher sorridente, carregando uma prancheta e uma camiseta com o nome do evento estampado. A mulher abriu o portão apenas o suficiente para conversar, enquanto a Caramelo se aproximava devagar, colocando-se ao lado dela, como sempre fazia quando sentia risco iminente. Estamos passando para registrar os animais da rua que precisam de acolhimento, explicou a organizadora. Soube que você tem uma cadela com filhotes. A mulher engoliu seco. Tenho sim. Mas eles estão cuidados. Foram avaliados ontem pela prefeitura. A organizadora sorriu. Ótimo. Então você tem o documento para mostrar? A mulher travou. Ainda não tinha. A organizadora, percebendo a hesitação, anotou algo na prancheta. Estou anotando para retorno. É só enviar o documento amanhã. Se não estiver regularizado, passaremos para recolher. A Caramelo, sentindo a tensão aumentar, rosnou baixo. Não um rosnado agressivo, mas um aviso. A organizadora recuou rapidamente. Está tudo bem, murmurou, e se afastou antes que houvesse qualquer mal-entendido. Assim que ela saiu, a mulher respirou fundo e se agachou ao lado da cadela. Acariciou seu focinho e a tranquilizou com palavras suaves. A Caramelo, ainda tensa, encostou a cabeça na mão dela, como se também buscasse calma naquele gesto. O restante da manhã foi dedicado a reforçar ainda mais o espaço. A vizinha falante trouxe caixas, a moça das tranças coloridas trouxe panos extras e os meninos da rua ajudaram a recolher entulhos do canto do quintal. A comunidade, mais uma vez, se unia. Ao meio-dia, o sol estava forte, e a rua fervilhava com preparativos. A mulher decidiu que precisava caminhar com a Caramelo até a praça, não apenas por coragem, mas para mostrar a todos que a cadela não era um animal solto ou abandonado. Isso também seria uma chance para trabalhar a socialização da Caramelo, que ainda se assustava com barulhos e movimentos bruscos. Com passos lentos, segurando a cadela próxima, ela caminhou até a praça. A Caramelo andava com cautela, farejando tudo, analisando cada sombra e cada som. A presença dela chamava atenção. Pessoas que haviam visto a tempestade e sabiam da história dos filhotes acenavam para as duas com carinho. Na praça, um grupo de jovens tocava música regional ao lado da fonte. O cheiro de milho assado e cocada se misturava ao som de risadas e conversas animadas. A Caramelo tremia levemente, mas não recuava. Era como se, a cada passo dado ao lado da mulher, estivesse batalhando contra seus próprios fantasmas. E então aconteceu a segunda grande situação do dia. Uma bola escapou de um grupo de meninos e rolou até os pés da Caramelo. Ela deu um salto assustado para trás, puxando a mulher junto. Os meninos correram para pegar a bola, mas freneticamente, como crianças costumam fazer. Isso assustou ainda mais a cadela, que se colocou na frente da mulher, rosnando baixo. Os meninos pararam imediatamente. A mulher levantou a mão, pedindo calma. Ela só se assustou, disse suavemente. Um dos meninos, o mais velho, respirou fundo e falou num tom de respeito surpreendente. Desculpa, tia. A gente não queria assustar ela. É que a bola escapou mesmo. A Caramelo, ouvindo o tom manso, relaxou lentamente e voltou a cheirar o ar para se certificar de que não havia ameaça real. A mulher agradeceu e decidiu que já era suficiente para o dia. A cadela havia enfrentado estímulos demais e precisava descansar. No caminho de volta, ela percebeu algo. Embora a Caramelo ainda estivesse tensa, seus passos eram mais firmes. Ela começava a entender que o mundo podia ser barulhento, mas nem sempre perigoso. Quando chegaram em casa, encontraram a vizinha falante batendo o pé no chão, impaciente. Saiu boato lá na praça que vão fazer ronda na rua às 4 da tarde,
avisou. E se alguém achar que seu quintal não está regular, vão querer levar esses filhotes. A mulher sentiu o coração. Sem celebrações, apenas com gestos silenciosos e cotidianos, a Caramelo passou a fazer parte da vida da rua da praia. O amanhecer seguinte trouxe consigo uma sensação de expectativa que tomou conta da casa, da rua e até do ar úmido que vinha do mar. A brisa leve carregava um perfume de sal misturado ao cheiro de pão recém-assado da padaria da esquina. A Caramelo acordou antes da mulher, inquieta, farejando o espaço ao redor como se adivinhasse que aquele seria um dia diferente. Seus filhotes, ainda sonolentos, se aconchegaram nela, mas perceberam a mudança de energia e abriram os olhos brilhantes. A mulher se levantou pouco depois, espreguiçando os braços doloridos pelo esforço dos últimos dias. A fiscalização da prefeitura aconteceria naquele mesmo dia, e ela sabia que precisava estar preparada. Enquanto passava um pano úmido no chão da sala, observou a Caramelo andando 30 centímetros e voltando, como se tentasse processar o que sentia. O instinto dizia que havia algo grande prestes a acontecer, e a cadela não estava acostumada a mudanças planejadas. Na vida que levará antes, tudo acontecia sem aviso, sem pausa para adaptação. A mulher encerrou a limpeza e se aproximou da caixa dos filhotes. Eles estavam crescendo rápido, e um deles já tentava escalar a borda, com a típica insistência de quem nasceu para ser curioso. Ela o pegou com cuidado, aproximou do peito e o devolveu suavemente ao lugar. A Caramelo observou a cena sem latir ou rosnar, um progresso enorme para alguém que meses antes não permitia nem metade dessa aproximação. O sol começou a subir no céu, espalhando reflexos prateados nas poças que ainda restavam da tempestade. As vizinhas já conversavam na calçada, comentando sobre o fiscal ser exigente e sobre a necessidade de manter tudo impecável. A vizinha falante apareceu na porta da mulher carregando uma sacola cheia de produtos de limpeza e panos novos. Eu disse ontem que ia trazer. Hoje é dia de parecer que essa rua inteira está em ordem, afirmou com expressão determinada. A Caramelo desconfiou da aproximação repentina, mas a mulher deu um leve toque no pescoço da cadela, como quem diz está tudo bem, ela não vai te machucar. A preparação começou cedo. A mulher arrumou o espaço dos filhotes, forrou novamente o fundo da caixa com os panos limpos que a vizinha trouxera e colocou uma tela improvisada ao redor para impedir que eles saíssem enquanto seria feita a avaliação. O quintal foi varrido e lavado com água aromatizada com folhas de hortelã, um truque simples que a vizinha jurava que espantava insetos e deixava tudo com cheiro agradável. A Caramelo observava tudo de longe, sentada como uma sentinela, mas sem demonstrar o pânico de antes. Era um medo mais silencioso, controlado, como alguém disposto a enfrentar a própria insegurança pelo bem dos pequenos. A mulher, percebendo isso, aproximou-se lentamente e sentou-se ao lado dela no chão do quintal. A Caramelo hesitou por um segundo, mas depois deitou a cabeça no colo da mulher. Foi um gesto inesperado, não forçado, e por isso ainda mais significativo. Você está indo muito bem, pequena, sussurrou a mulher. Eles vão ver como você é especial. Quando deu 11 horas da manhã, ouviu-se o som de passos firmes no calçamento. O funcionário da prefeitura vinha acompanhado de 2 avaliadores. Eles carregavam pranchetas e usavam coletes padronizados. O coração da mulher acelerou. A Caramelo levantou-se de imediato, alerta, posicionando-se entre os filhotes e os visitantes. Bom dia. Viemos realizar a vistoria agendada, disse o fiscal educadamente. A mulher os cumprimentou e os guiou até o quintal. Os avaliadores observaram tudo com atenção: a limpeza, o abrigo improvisado, a caixa dos filhotes, o ambiente arejado. Um deles anotava cada detalhe, enquanto o outro avaliava os itens de segurança. A Caramelo permaneceu alerta, mas não avançou. Ela observava os homens com olhar desconfiado, como alguém habituado à instabilidade do mundo, mas havia aprendido a confiar na mulher. Então, em vez de se esconder, posicionou-se ao lado dela, inclinando o corpo levemente para frente, como se dissesse que estava pronta para proteger, mas também pronta para escutar. O fiscal se aproximou da Caramelo com cuidado. Curvou um pouco o corpo, sem movimentos bruscos, e falou num tom calmo. Essa pequena aqui é muito corajosa. Nota-se que cuida bem dos filhotes. A mulher respirou aliviada, mas o alívio durou pouco. Um acontecimento inesperado surgiu, alinhando-se à lista de reviravoltas médias previstas na premissa. O filhote mais aventureiro conseguiu empurrar a pequena tela protetora e escapou da caixa exatamente quando o fiscal estava agachado. O pequeno cambaleou, deu uma voltinha e começou a andar em direção ao avaliador.
A Caramelo correu imediatamente. O fiscal se afastou, mas não houve nenhum acidente. A mulher, no entanto, temeu que isso pudesse ser registrado como falta de controle, prejudicando todo o processo. Mas algo surpreendente aconteceu. O filhote se aproximou do fiscal e, ao invés de se assustar, começou a mordiscar o cadarço de seu sapato, balançando o rabinho. A situação arrancou risos dos vizinhos que espiavam do portão, e o fiscal sorriu, completamente desarmado. Parece que gostaram de mim, brincou ele. A mulher pegou o filhote rapidamente e o devolveu à caixa. Apesar do susto, a reação positiva dele ajudou mais do que atrapalhou. A vistoria prosseguiu sem mais imprevistos. Os avaliadores anotaram que os filhotes estavam saudáveis, que a Caramelo demonstrava comportamento protetivo, mas não agressivo, e que o ambiente era seguro. Informaram que dariam a resposta formal em 2 dias. Assim que os fiscais saíram, a rua inteira soltou um suspiro coletivo. A vizinha falante foi a primeira a comentar. Se eles não aceitarem esses filhotes aqui, não aceitam em lugar nenhum desse mundo, disse ela, cruzando os braços com convicção. A mulher riu levemente, aliviada. A Caramelo, agora mais calma, foi até o portão e cheirou o ar como se quisesse garantir que os homens tinham ido embora. Depois retornou à caixa e deitou-se com os filhotes. O resto da tarde transcorreu com uma alegria discreta. As crianças apareceram para dar notícias sobre a escola, os vizinhos comentavam sobre o movimento na cidade e o sol descia lentamente iluminando as paredes com tons dourados. A Caramelo começava a internalizar que aquele bairro era tranquilo, e cada som, antes ameaçador, agora tinha significado diferente. A buzina do padeiro anunciava o pão quente. O barulho do vendedor de pamonha era sempre o mesmo. E até o latido distante de outros cães já não provocava tanta tensão em seu corpo. Ao cair da noite, um cheiro de comida caseira subiu da cozinha. A mulher havia preparado peixe assado com temperos típicos da região, e o aroma invadiu a casa. A Caramelo levantou a cabeça, farejando o ar com interesse. A mulher sorriu ao vê-la assim. Era a primeira vez que via a cadela interessada em algo diferente de vigiar e proteger. Venha, pequena, disse com voz suave, colocando uma porção adequada no potinho dela. A Caramelo se aproximou lentamente, cheirou a comida e começou a comer com vontade. Os filhotes, sonolentos, se ajeitaram entre si. Quando a noite já tomava conta do céu, outro acontecimento marcou o dia. Uma música começou a ecoar pela acelerar. Eram apenas 2 da tarde. Ou seja, tinha 2 horas para garantir que nada saísse do controle. A Caramelo, percebendo o clima, se aproximou da caixa e deitou-se com os filhotes, cercando-os como um escudo. A mulher começou a trabalhar rápido, reforçou a tela, organizou a caixa, separou os panos limpos, afastou qualquer coisa que parecesse desorganizada. Até passou pano no piso com cheiro suave de capim-cidreira, para espantar insetos e dar sensação de ambiente limpo. Às 13h40, ouviu-se o barulho de passos e conversas vindo da rua. A ronda se aproximava. A vizinha falante apareceu com cara de quem estava pronta para defender o quarteirão inteiro. Fique calma, disse ela à mulher. Estamos todos do seu lado. A Caramelo se levantou ao ouvir os passos. Postou-se ao lado da mulher, respirando rápido. Medo e coragem se misturavam dentro dela como 2 ondas que se chocam, mas ela permanecia firme. Quando os organizadores chegaram ao portão, a mulher os recebeu imediatamente, com postura tranquila. Boa tarde. Como podem ver, os animais estão bem cuidados. O ambiente está limpo, seguro e a vistoria oficial foi feita ontem. Só aguardo o documento. A Caramelo não rosnou desta vez. Apenas observou. Seus olhos estavam atentos, mas sem pânico. Era como se entendesse que aquele momento dependia de controle. Os organizadores olharam a caixa, observaram os filhotes, avaliaram a ordem do quintal e, após alguns minutos tensos, assentiram. Vamos aguardar o documento amanhã. Parece que está tudo em ordem. Quando se afastaram, a mulher quase caiu sentada de alívio. A Caramelo encostou o corpo nela, como se também tivesse sentido o peso sair. A rua inteira respirou junto. À noite, a vizinha falante trouxe bolo. As crianças trouxeram desenhos da Caramelo com os filhotes. O vizinho do violão tocou uma música calma. A sensação era de comunidade, de união, de um capítulo vencido com esforço real. A Caramelo, finalmente relaxada,
deitou-se ao lado da mulher e dormiu profundamente. E pela primeira vez, desde que chegara àquela rua, sua respiração era tranquila. O dia seguinte começou antes mesmo que o sol despontasse no horizonte. Havia uma espécie de silêncio tenso na rua, o tipo de silêncio que antecede algo importante. A mulher despertou ainda com o sabor da ansiedade na boca. Hoje receberia o resultado oficial da vistoria. Hoje saberia se a Caramelo e seus filhotes poderiam ficar definitivamente. Era o auge de semanas de esforço, cuidados, noites mal dormidas e desafios inesperados. A Caramelo parecia sentir tudo isso também. Andava pelo quintal sem descansar, farejando cada canto como se precisasse garantir que tudo estivesse seguro. Os filhotes, agora ainda mais ativos, tentavam escalar a borda da caixa e faziam pequenos sons curiosos. Não tinham ideia do que estava por vir, e talvez por isso fossem o único ponto de leveza naquela manhã pesada. A mulher se aproximou deles, acariciando suas cabeças minúsculas, enquanto a Caramelo se colocava ao seu lado com postura vigilante. Os olhos da cadela refletiam um misto de esperança e receio. Ela não sabia nada sobre vistorias, documentos ou regras da prefeitura. Mas sabia reconhecer quando o coração da mulher batia mais rápido que o normal. A vizinha falante apareceu pouco depois das 6 da manhã, o que era cedo até para ela. Trouxe uma sacola com pães recém-assados e um frasco de café passado. Hoje é dia de boas notícias, afirmou como se estivesse profetizando o clima. Apesar do tom animado, era claro que ela também estava preocupada. Sentou-se na cadeira do quintal e começou a falar sobre tudo que poderia dar certo naquele dia. A mulher ouviu, tentando absorver a energia positiva, mas seus pensamentos estavam focados apenas em uma coisa: proteger a Caramelo. O relógio parecia andar mais devagar que o normal. A cada minuto, a rua ficava mais movimentada. Pessoas indo e vindo da padaria, carros estacionando, crianças correndo para a escola. A notícia sobre o resultado da vistoria espalhou-se rapidamente. Em menos de uma hora, praticamente toda a vizinhança sabia que aquele seria o dia decisivo. A Caramelo observava cada rosto que aparecia no portão com atenção, mas não demonstrava o pânico que teria sentido semanas antes. Uma mudança significativa. Um reflexo claro do vínculo criado. Ainda havia medo, mas a confiança também estava ali, firme como pedra. Por volta das 9 da manhã, um barulho familiar ecoou pela rua, o funcionário da prefeitura se aproximando. O coração da mulher disparou. A Caramelo correu imediatamente para o lado dela. A vizinha falante endireitou a postura, como se também tivesse sido chamada para uma missão oficial. Algumas crianças se aproximaram do portão, mas ficaram em silêncio. O funcionário chegou sorrindo levemente, segurando uma pasta. Era impossível saber se aquele sorriso significava boas ou más notícias. A mulher respirou fundo enquanto ele abria a pasta devagar, como alguém que está acostumado a criar suspense. Trouxe o relatório da vistoria de ontem, começou ele, e a mulher sentiu os joelhos tremerem. Quero dizer que analisamos com cuidado todas as condições. Os animais estão saudáveis, o espaço está limpo, seguro e em conformidade com os critérios exigidos. Ela segurou a respiração. E por isso, estamos aprovando oficialmente a manutenção da cadela e dos filhotes sob sua responsabilidade. A vizinha falante bateu palmas tão alto que a rua inteira ouviu. As crianças gritaram de alegria. O funcionário sorriu ainda mais amplo diante da reação comunitária. A mulher levou a mão ao peito, sentindo o alívio atravessar seu corpo como uma onda quente. A Caramelo, percebendo a mudança no clima, aproximou-se do funcionário, cheirou sua perna e se afastou calmamente, sem rosnar. Uma vitória completa. Mas como toda reviravolta importante, essa aprovação veio com consequências. O funcionário entregou uma lista de recomendações obrigatórias para o cuidado dos filhotes. Entre elas, a necessidade de vacinas específicas e de um espaço temporário mais seguro conforme eles crescessem. Isso significava trabalho adicional, despesas e reorganização do quintal. A mulher recebeu a lista com gratidão, mas também com consciência do peso que carregaria a partir daquele dia. A manhã prosseguiu com um clima de comemoração. Algumas vizinhas trouxeram doces, outras trouxeram histórias de quando haviam resgatado animais no passado. A rua parecia viva como há muito tempo não ficava. O mar ao longe refletia pontos brilhantes de sol, e a brisa carregava aquele cheiro típico de peixe fresco vindo do mercado. A Caramelo parecia mais leve. Deitou-se sob a mangueira e deixou os filhotes brincarem ao seu redor. No entanto,
Quando a tarde começava a surgir, veio a segunda grande prova do dia. Um barulho forte ecoou pela rua. Era o caminhão da Associação de Animais, que estava recolhendo cães soltos para levá-los ao evento de adoção na praça. Embora Caramelo não estivesse em risco, o som do motor pesado ativou lembranças antigas. O corpo dela enrijeceu imediatamente. Ela levantou-se em um pulo, posicionando-se entre o caminhão e a caixa dos filhotes, rosnando baixo. A mulher correu até ela, agachando-se ao seu lado. Está tudo bem, pequena. Eles não vão levar você. Você está segura. Mas o medo era antigo, enraizado, e não desapareceria tão fácil. Por isso, quando um dos voluntários do caminhão se aproximou para perguntar se a mulher tinha cães soltos no quintal, a Caramelo deu um passo para trás e ficou com o corpo tenso, pronta para proteger. O voluntário percebeu e manteve distância respeitosa. Não se preocupe, disse ele com voz calma. Já soubemos pela ronda que aqui está tudo regularizado. A mulher agradeceu. Quando o caminhão se afastou, a Caramelo demorou alguns minutos para se acalmar completamente. Apenas quando os filhotes se aproximaram dela, brincando e tentando chamar sua atenção, é que o medo deu espaço à maternidade. Ela deitou-se perto deles e começou a lamber suas cabeças em movimentos repetitivos, como se dissesse que estava ali, intacta, presente e firme. Mais tarde, a rua foi tomada por um novo aroma, o cheiro doce de bolo de mandioca. Uma senhora do outro lado da rua trouxe um pedaço para a mulher como forma de comemoração. No quintal, algumas crianças desenharam a Caramelo com toda a família. Em todos os desenhos, a cadela aparecia sorrindo. A mulher olhava para aquelas imagens e pensava como seria bom se a mente da cadela pudesse compreender o quanto era amada ali. Porém, a terceira grande surpresa do dia estava reservada para o entardecer. O sol descia devagar, tingindo as paredes com tons de dourado. A mulher organizava os panos da caixa dos filhotes enquanto a Caramelo observava tudo debaixo da mangueira. Foi nesse momento que um barulho suave chamou a atenção. Um dos filhotes, o mais quieto de todos, começou a mancar. Ele tentava colocar peso na patinha traseira e falhava, caindo desequilibrado. O coração da mulher apertou. A Caramelo correu até ele imediatamente, farejando com preocupação. A mulher pegou o filhote com cuidado, analisou a patinha e percebeu um leve inchaço. Nada que indicasse algo grave, mas suficiente para causar dor. A vizinha falante, que por acaso estava no portão, entrou rapidamente. Deixe eu ver, disse ela com expressão séria. Eu já cuidei de bicho assim. Pode ter se machucado tentando escalar aquela caixa. A mulher assentiu. Era verdade. O pequeno aventureiro já havia tentado escalar as bordas várias vezes. A vizinha preparou uma compressa morna com ervas que costumava usar em machucados da neta. A mulher aplicou cuidadosamente. A Caramelo assistia tudo de perto, mas sem interferir. Seu olhar mostrava confiança na mulher, algo que meses antes teria sido impensável. O filhote adormeceu pouco depois, respirando com tranquilidade. A Caramelo se acomodou ao lado dele, formando um círculo protetor ao redor. O entardecer chegou por completo. A rua ficou silenciosa. A mulher sentou-se ao lado da cadela, observando o mar lá no fundo, ouvindo as ondas baterem suavemente. O vento fresco tocou o rosto das duas. O dia que havia começado com tensão finalizava agora com paz. Não uma paz absoluta, mas uma paz conquistada. E essa era a paz que mais valia. A mulher olhou para Caramelo e sussurrou: Você não imagina o quanto mudou minha vida. A Caramelo não entendeu as palavras, mas entendeu o sentimento. Encostou o focinho no braço da mulher e permaneceu ali em silêncio, respirando o mesmo ar, compartilhando a mesma calmaria. A rua estava mais viva do que nunca. E pela primeira vez desde que chegara ali, a Caramelo sentiu que também pertencia àquele lugar. O dia amanheceu com nuvens dispersas e um vento suave que balançava as folhas das árvores da rua. A mulher acordou cedo, mas desta vez não havia tensão. Havia uma expectativa alegre. A prefeitura havia aprovado a permanência da Caramelo e dos filhotes, e agora o bairro estava se organizando para celebrar. Havia rumores de uma pequena festa comunitária no final da tarde, e todos estavam ansiosos para ver a cadela e seus filhotes no centro da atenção. A Caramelo, por sua vez, parecia pressentir que algo grande aconteceria. Ela farejava o quintal, cheirando cada canto, aproximando-se dos filhotes e verificando se estavam bem. A cada passo, mostrava uma confiança que ainda não era absoluta,
mas que crescia dia após dia. Os filhotes brincavam, correndo atrás de pequenas bolas improvisadas com meias e panos. Um deles tropeçou e rolou no chão, mas a Caramelo, atenta, correu imediatamente para conferi-lo. A mulher sorriu. Não podia deixar de admirar como aquela cadela, antes assustada e desconfiada, se tornava cada vez mais protetora e tranquila ao mesmo tempo. Pela manhã, vizinhos começaram a aparecer, trazendo mesas, toalhas coloridas e comidas típicas da região. Havia pamonha, bolo de mandioca, cocada e sucos de frutas frescas. O cheiro doce e salgado misturava-se com o perfume da maresia e das flores do quintal, criando um ambiente acolhedor. A vizinha falante organizava tudo, dando instruções sobre onde colocar cada item, enquanto crianças ajudavam, carregando pequenas bandejas e arrumando as cadeiras. Um acontecimento inesperado aconteceu quando o filhote mais curioso desapareceu por alguns segundos. Ele havia seguido um caminho estreito até a frente da casa de um vizinho, que estava preparando a tenda da festa. A Caramelo disparou imediatamente, correndo com precisão e velocidade surpreendentes, alcançando o pequeno antes que qualquer perigo real acontecesse. A mulher observava, surpresa e aliviada. A cena demonstrava claramente como a cadela havia aprendido a agir rápido em momentos críticos, e como o vínculo com os filhotes fortalecia cada decisão dela. À medida que a tarde avançava, mais pessoas chegavam. Amigos, vizinhos e até desconhecidos que haviam ouvido falar da história da Caramelo vieram conferir a celebração. Um grupo de crianças trouxe desenhos e cartazes, todos representando a cadela e sua pequena família. A mulher ficou emocionada ao ver como a comunidade se engajava. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra de carinho fortalecia a sensação de pertencimento de todos, especialmente da Caramelo. O evento estava prestes a começar oficialmente quando o inesperado ocorreu. O cachorro do vizinho, maior e mais agitado, aproximou-se da caixa onde os filhotes estavam brincando. A Caramelo, sempre vigilante, assumiu uma postura defensiva imediata. Seu corpo ficou rígido, os pelos das costas eriçados, o olhar fixo. A mulher correu até lá, tentando intervir. Mas antes que pudesse agir, o dono do cachorro maior se aproximou e pediu calma. A Caramelo, surpreendentemente, não avançou. Ela apenas manteve a postura, protegendo os filhotes com firmeza. O dono do outro cachorro, percebendo o respeito e o limite estabelecido pela cadela, recuou. A tensão dissipou-se rapidamente. Todos respiraram aliviados. Esse pequeno incidente mostrou não apenas a coragem de Caramelo, mas também a importância de respeitar limites e sinais, algo que ela havia aprendido com cada experiência recente. Enquanto a festa prosseguia, a mulher percebeu um acontecimento inesperado e positivo. Uma voluntária da Associação de Animais havia chegado. Ela conhecia a história da Caramelo e queria registrar fotos e vídeos para mostrar ao público do bairro e aos interessados em adoção. A mulher, inicialmente cautelosa, permitiu. A Caramelo aproximou-se da voluntária com curiosidade, mas ainda mantendo um olhar atento. A tarde trouxe ainda mais surpresas. Um grupo de músicos locais começou a tocar canções típicas da região. A Caramelo, surpreendentemente, inclinou a cabeça e manteve-se imóvel, ouvindo com atenção. Ela não demonstrava medo ou ansiedade. Era como se pudesse reconhecer o tom, a melodia e a intenção por trás da música. Os filhotes, por sua vez, correram em círculos, excitados pelo ritmo. A mulher sentiu uma onda de emoção. Era como se toda aquela jornada estivesse culminando naquele momento de alegria, união e música. Um acontecimento que ninguém esperava foi a presença de uma repórter do jornal local. Ela queria escrever sobre a cadela que havia conquistado o bairro, contando a história do resgate, da adaptação e da aprovação oficial da prefeitura. A mulher ficou apreensiva, mas a repórter mostrou delicadeza, perguntando apenas o essencial e capturando fotos sem invadir o espaço da cadela e dos filhotes. A Caramelo, por sua vez, manteve-se calma, embora os filhotes ficassem curiosos com o equipamento fotográfico. A tarde passou com brincadeiras, música, comida e risadas. Cada vizinho contava uma parte da história da Caramelo, lembrando desafios, noites difíceis e pequenos milagres do dia a dia. A mulher observava, sentindo o peso de meses de luta se dissolver em celebração coletiva. A Caramelo estava no centro de tudo, não mais assustada, mas reconhecida como protetora, sensível e amorosa. Quando o sol começou a descer, tingindo o céu de tons alaranjados, um acontecimento emocionante aconteceu. Uma das crianças que havia seguido a história desde o começo trouxe um pequeno presente para Caramelo,
uma manta feita à mão, com cores vivas, bordada com os nomes de todos os filhotes. A mulher aceitou o presente com lágrimas nos olhos, e a cadela, farejando a manta, deitou-se sobre ela, envolvendo os filhotes em segurança. Um acontecimento que marcou ainda mais a tarde foi a chegada de mais uma vizinha com bolos caseiros. Ela trouxe doces típicos da região, e cada pedaço era entregue aos presentes. O aroma doce misturava-se com o cheiro do mar e das flores, criando uma experiência sensorial única. A Caramelo observava atentamente, ainda mantendo-se junto aos filhotes, mas agora permitindo que crianças se aproximassem para acariciá-la de forma respeitosa. O entardecer trouxe uma surpresa inesperada. Uma leve chuva começou a cair, mas ao invés de atrapalhar, ela trouxe uma atmosfera mágica. O cheiro da terra molhada se misturou ao aroma das comidas e flores. Os convidados se abrigaram sob tendas improvisadas, mas a Caramelo permaneceu fora, sentindo a chuva na pele e no pelo, como se fosse um banho de renovação. Ela deitou-se na grama molhada, permitindo que os filhotes brincassem ao redor. A mulher sentiu uma mistura de alívio, orgulho e emoção. Cada desafio havia valido a pena, cada obstáculo enfrentado com coragem e determinação tinha um resultado visível naquele instante. Enquanto a noite caía, a rua estava silenciosa. As luzes das casas acendiam-se, refletindo no asfalto ainda úmido. A festa terminou com abraços, sorrisos e promessas de ajuda contínua. A Caramelo, exausta mas feliz, deitou-se junto da mulher e dos filhotes. Os filhotes dormiam embalados pelo som suave da chuva e das vozes que contavam histórias ao longe. A mulher acariciou o pelo da cadela e sussurrou palavras de gratidão. Naquele momento, a mulher percebeu que a vida na rua tinha mudado para sempre. A Caramelo não era apenas uma cadela de rua resgatada. Ela era símbolo de coragem, resiliência e amor. Cada obstáculo superado, cada medo enfrentado, cada conquista conquistada com esforço visível havia construído não apenas a segurança da cadela e seus filhotes, mas também a confiança da comunidade ao redor. A noite se encerrou com a sensação de que aquele era apenas o começo de uma vida plena e feliz. A Caramelo, deitada com os filhotes enrolados ao redor, respirava calmamente. A mulher fechou os olhos por um momento, sentindo o coração leve, ciente de que, apesar dos desafios que ainda viriam, aquela família havia encontrado seu lugar no mundo. O amanhecer trouxe uma luz dourada que iluminava toda a rua, refletindo no asfalto úmido das últimas chuvas. A mulher acordou cedo, como de costume, mas sentiu uma sensação diferente. Era um dia de celebração silenciosa, de conquistas visíveis e de pequenos milagres que se acumulavam desde a chegada da Caramelo àquela comunidade. A cadela, como se percebesse a importância do momento, levantou-se lentamente, esticando as patas e farejando o ar fresco. Os filhotes corriam de um lado para o outro, cheios de energia e curiosidade, demonstrando que, apesar dos meses de desafios, estavam crescendo saudáveis, confiantes e brincalhões. A mulher preparou o café da manhã enquanto observava a cadela e os filhotes brincando no quintal. Cada gesto da Caramelo demonstrava atenção e cuidado. Ela não era mais a cadela assustadiça e hesitante de semanas atrás. Agora, se movia com firmeza, vigilância e ternura, equilibrando coragem e sensibilidade. A vizinha falante apareceu logo depois, trazendo pães frescos e lembrando a mulher que hoje haveria uma visita especial da Associação de Proteção Animal para acompanhar o desenvolvimento da família. A notícia trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa. Essa visita poderia abrir novas oportunidades, incluindo a chance de expandir o cuidado com os filhotes ou receber ajuda em pequenos detalhes que a mulher não conseguiria resolver sozinha. Pouco depois das 10 horas, o primeiro acontecimento do dia se manifestou: a chegada da equipe da associação. Eles trouxeram material educativo, brinquedos, petiscos e orientações detalhadas sobre alimentação, higiene e socialização dos filhotes. A mulher, ainda nervosa, recebeu-os com gratidão e apresentou cada filhote, destacando suas personalidades e peculiaridades. A Caramelo manteve-se perto, observando cada gesto da equipe, farejando e avaliando a aproximação de cada pessoa. Havia uma confiança crescente, mas ainda existia aquele instinto protetor que ela demonstrava quando se tratava da segurança de sua família. A primeira reviravolta do dia veio quando um dos filhotes encontrou um buraco no quintal que ainda não havia sido reparado. Ele tentou explorar e acabou ficando preso momentaneamente, gerando um pequeno susto. A Caramelo disparou imediatamente, correndo até ele e usando o corpo para proteger enquanto a mulher cuidadosamente o libertava. Esse incidente, apesar de pequeno, reforçou a necessidade de atenção constante e de um ambiente totalmente seguro,
algo que a mulher planejava ajustar com a ajuda da comunidade e das orientações da associação. Ao longo da manhã, os vizinhos começaram a se reunir para ajudar na reorganização do quintal e na criação de um espaço seguro e divertido para os filhotes. Cada detalhe, desde a instalação de pequenas rampas até a construção de uma área coberta, era discutido coletivamente. A Caramelo observava atentamente cada ação, circulando entre os vizinhos e os filhotes, garantindo que tudo estivesse seguro e tranquilo. O ambiente estava permeado por sons de risadas, cheiro de pão fresco, frutas maduras e grama molhada, criando uma sensação de pertencimento e bem-estar. A segunda grande reviravolta aconteceu ao meio-dia, quando um repórter do jornal local retornou para fazer uma matéria de acompanhamento. Ele queria registrar a transformação da cadela e seus filhotes, mostrando como a comunidade se uniu para proteger e celebrar a família. A mulher, embora orgulhosa, sentiu um frio na barriga. A Caramelo, por sua vez, manteve-se calma, permitindo que as fotos fossem tiradas sem qualquer resistência, demonstrando claramente o quanto estava confortável e confiante com o ambiente e com as pessoas ao redor. Enquanto a tarde se aproximava, a comunidade decidiu organizar um piquenique para celebrar o progresso e o cuidado com os filhotes. O sol brilhava suavemente, aquecendo a rua e revelando o brilho dourado do pelo da Caramelo. O aroma de comida típica, doces, frutas e bolos caseiros preenchia o ar, enquanto a música local tocava ao fundo, criando uma atmosfera alegre e acolhedora. Os filhotes exploravam o espaço, brincando com cordas, bolas improvisadas e pequenos brinquedos trazidos pelos vizinhos. A Caramelo circulava constantemente entre eles, demonstrando proteção, carinho e atenção. O terceiro acontecimento importante foi o encontro inesperado com outra cadela de rua que havia sido resgatada recentemente. Inicialmente, a Caramelo se mostrou desconfiada, mantendo os filhotes próximos e observando cada movimento. No entanto, após alguns minutos de aproximação cuidadosa, ela aceitou a presença da nova cadela, mostrando sinais de amizade e abertura. Esse momento foi um marco para a mulher, que percebeu como a Caramelo estava evoluindo em termos de confiança, sociabilidade e capacidade de se adaptar a novas situações. Durante o fim da tarde, uma surpresa emocionante foi preparada pelos vizinhos, um mural de fotos e desenhos que retratavam cada etapa da jornada da Caramelo e seus filhotes. Cada desenho era detalhado, cada foto carregava emoção, desde os primeiros dias de adaptação até as conquistas mais recentes. A mulher ficou emocionada ao ver o quanto a história de todos havia se entrelaçado, criando laços de amizade, carinho e comunidade. A Caramelo, curiosa, farejou cada imagem e desenho, encostando levemente o focinho em alguns deles, como se reconhecesse o amor e cuidado que aqueles traços representavam. A quarta grande reviravolta aconteceu no início da noite, quando uma leve chuva começou a cair. Não era uma tempestade, apenas gotas suaves que refrescavam o ar. A mulher ficou preocupada com os filhotes, mas rapidamente percebeu que a Caramelo reagiu com calma. Ela guiou os filhotes para um espaço coberto, mas permaneceu fora, sentindo a chuva em seu pelo e demonstrando serenidade. Essa cena simbolizou o equilíbrio conquistado pela cadela: proteção, confiança e adaptação a situações adversas. À medida que a noite caía, a comunidade começou a se dispersar, deixando a mulher e a cadela sozinhas com os filhotes no quintal. A luz suave das lâmpadas da rua refletia nas poças de água ainda presentes, criando um ambiente sereno e acolhedor. A mulher sentou-se no chão, abraçando a Caramelo e acariciando o pelo dos filhotes. A cadela encostou a cabeça no colo dela, demonstrando uma entrega total e uma confiança que meses atrás seria impensável. A quinta grande surpresa veio quando a vizinha falante trouxe um pequeno presente, uma coleira personalizada para cada filhote, todas com cores vibrantes e nomes bordados. A mulher ajudou a colocá-las, e os filhotes aceitaram com curiosidade. A Caramelo observava atentamente, como se aprovasse cada escolha, demonstrando o quanto sua opinião era parte do processo familiar. Com o passar da noite, a mulher percebeu que a rotina havia mudado completamente. Cada desafio enfrentado, cada obstáculo superado, cada gesto de amor e cuidado havia construído uma base sólida para o futuro. A Caramelo não era apenas uma cadela de rua que encontrara abrigo, ela se tornará um símbolo de força, proteção e afeto incondicional. Antes de dormir, a mulher colocou os filhotes na caixa, agora ainda mais confortável, forrada com mantas coloridas e limpas. A Caramelo deitou-se ao lado deles, envolvendo-os com o corpo, transmitindo segurança e calor. A mulher sentou-se ao lado da cadela, acariciando seu pelo e sussurrando palavras de gratidão. A respiração da cadela estava calma,
os filhotes dormiam tranquilos, e o ambiente estava imerso em silêncio e serenidade. O último acontecimento emocionante foi a chegada de uma brisa suave que entrou pelas janelas do quintal. O cheiro do mar misturava-se com o aroma das flores e da grama molhada. Era uma sensação de paz absoluta, de vitória conquistada com esforço visível e dedicação constante. A mulher fechou os olhos, sentindo cada momento, cada desafio superado e cada gesto de carinho como uma vitória compartilhada entre todos. Naquele instante, tudo parecia se encaixar perfeitamente. A comunidade, a mulher, a Caramelo e seus filhotes haviam construído algo sólido, bonito e emocionalmente profundo. Cada obstáculo enfrentado havia sido superado com coragem e dedicação, cada pequena conquista havia sido celebrada, e cada medo transformado em confiança. A cadela, finalmente, repousava completamente tranquila, os filhotes enrolados junto ao seu corpo, enquanto a mulher olhava para eles com lágrimas nos olhos. Sabia que aquele era o início de uma vida nova, uma vida de amor, segurança e pertencimento. A rua, que antes fora palco de tensões, medos e incertezas, agora brilhava com a luz da união, da alegria e da celebração da vida. A história da Caramelo e de seus filhotes era prova viva de que o esforço contínuo, a paciência e o carinho incondicional podiam transformar até as situações mais difíceis em momentos de felicidade genuína. O coração da mulher se encheu de gratidão. Ela sabia que cada desafio ainda poderia surgir, mas também sabia que a Caramelo, com sua coragem, inteligência e sensibilidade, estaria pronta para enfrentá-los. Naquele quintal, naquela rua, aquela pequena família tinha encontrado finalmente seu lugar no mundo, cercada de amor, proteção e esperança. A noite se encerrou com todos dormindo tranquilamente. A mulher sentou-se por alguns minutos, olhando o quintal iluminado pela luz suave da lua. Sentiu que a vida, apesar de todos os desafios, tinha recompensas que valiam cada esforço. E naquele momento, abraçada pela cadela e rodeada pelos filhotes, percebeu que a felicidade verdadeira estava ali, palpável e real, construída com amor, cuidado e coragem. Fim. Você chegou até aqui? Então comente filme, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.